Bom, estamos aqui então no nosso tópico 2. Estamos aí no nosso tópico 2, obra-prima da criação. O ser humano é uma obra-prima da criação do Eterno. Ou seja, Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Deus criou o ser humano para se relacionar, para ter relacionamento com Ele. E criou o homem um ser racional. É tanto que da tentação lá do Jardim do Éden, o homem ele tem a opção, ele tinha aquela opção de escolher, né, comer ou não, né, querer ser igual a Deus ou não. Então ele é um ser racional que foi criado com o intuito de adoração a Deus. Então Colossenses vai trazer para a gente aí, Colossenses vai nos mostrar capítulo 1, versículo 16, que todas as coisas foram criadas por Deus, dele para ele. Deus criou todas as coisas em primeiro lugar e depois, né, ele veio e criou o homem, conforme Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 25. Todas as coisas foram criadas e logo após, aí sim, criou o homem. Então, para concluir, né, que o nosso objetivo no tópico 2 é apresentar o projeto de Deus para o ser humano, o tópico 2 justamente vem mostrando isso, que Deus ele proporcionou em primeiro lugar tudo que o ser humano precisa nesta terra. Tudo, comida, bebida, né, a água, as plantas, medicamentos, tudo está aqui, né? Então o homem ele foi colocado para dominar sobre essas coisas. Deus criou tudo nos mínimos detalhes para que o homem não sentisse falta e necessidade de nada. Então, isso daqui nós vemos que o raciocínio do nosso objetivo, do tópico 2, mostrando que Deus, ele preparou, ele projetou tudo que o ser humano precisa. É tanto que se você precisa de um medicamento, existe aqui na Terra. Se você precisa de algo para nutrir o seu corpo, está aqui também. Então, nós vemos também que as estações são corretas, né? Tem a chuva, tem o sol para crescer as plantas, tem tudo que nós precisamos está aqui. Deus ele pensou em tudo para que o ser humano tivesse todas as condições de habitar nessa terra. Então mostra aí o carinho de Deus com a sua criação. Então o propósito de Deus levou em conta sim, o propósito de Deus na criação do homem levou em conta sim que o homem erraria, que o homem ele iria cometer erros. Então Deus pensou nisso, né? E mesmo ali o homem desagradando a Deus, fazendo o que era errado, ali nós vemos que Deus cobre, né? Cobre a nudez do homem, ele cobre ali, ele ajeita, né? Mostra ali, tirando da pele de animal, uma forma de encobrir o pecado do homem. Então ali já mostra, sinaliza até, de uma forma ou de outra, sinaliza ali para Cristo inclusive. O homem estava em pecados e Deus precisou sacrificar, né, um animal para fazer ali, para cobrir o pecado do homem. Então, a partir do momento que Adão ele decide ouvir ali a voz de Eva, né, sem um direcionamento divino, fica até uma dica aqui para a gente. Muitas vezes pessoas vêm trazendo aí ensinamentos de fora, ensinamentos diferentes, e você acaba indo pela cabeça de outras pessoas sem buscar primeiro o direcionamento de Deus. E está errado. Nós primeiro temos que buscar o direcionamento de Deus, fazer a escolha pautada no que Deus nos ordena. Então, se Deus te ordenar, aí sim, não vai simplesmente ouvindo tudo que os outros falam e já tomando atitude. Não, busca o direcionamento de Deus. Então o homem não buscou o direcionamento de Deus e Deus precisou ali para cobrir o pecado do homem, tirar a pele de animal
para fazer ali a vestimenta do homem, né? Então, o propósito de Deus na criação do homem, sim, levou em consideração que o homem erraria. Então, uma analogia que nós sempre fazemos, né? A Bíblia faz o amor de Deus como se fosse o amor de um pai justo, né? Para um filho. Então, muitas vezes vai ter sim a correção, mas vai ter também o carinho, vai ter o amor, para que aquele ser humano, para que aquele filho se torne melhor, né? Se torne excelência. Então, o ser humano é obra-prima da criação de Deus, né? Criado conforme a sua imagem e semelhança. E assim, trata-se de uma criação distinta das demais. Então é isso aí, você foi criado para adorar a Deus. Você é uma criatura de Deus, criada para a adoração a Deus. Então, aqui nós apresentamos os projetos de Deus para o ser humano. Nós vimos ali que o homem foi colocado em um local, nesta terra, né, com tudo que já estava preparado para ele, já estava tudo preparado, tudo, comida, bebida, e logo após, o homem mesmo desobedecendo a Deus, Deus providenciou para ele ali vestimentas, né? Porque ele se envergonhou quando viu que estava nu no jardim. O homem teve ali agora, vamos dizer assim, a malícia, né? E Deus providenciou para ele com pele de animal uma vestimenta. Isso já nos remete lá também quando Deus envia ali seu Filho amado, né? Um sacrifício, precisou sacrificar algo, né? Naquele momento ali no Jardim do Éden, para cobrir o pecado do homem. Então, lá na cruz também, isso nos remete à cruz, por quê? Porque Deus mandou Cristo como sacrifício, né? Para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, né? Então, mostra aqui os projetos de Deus para o ser humano. Então, que Deus possa abençoar aí, que nós venhamos valorizar, irmãos, ver aonde nós estamos errando, né? Muitas vezes nós estamos querendo ser melhores que Deus, né? Desobedecendo a Deus. Igual ali, a questão não foi simplesmente comer o fruto, foi a ordenança que Deus deu, não coma do fruto. Então foi a desobediência, foi o homem querer conhecer mais do que Deus, ser igual a Deus. Então isso aí tem que ser colocado na balança, isso aí tem que ser levado em conta também, a desobediência a Deus. Então agora no nosso tópico 3 nós vamos falar sobre quadro atual da alma do homem. Fique conosco aqui no tópico 3, que essa aula está sendo muito abençoada.